Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 136, de 180. Na vitória real. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, João, capítulo 16, versículo 33. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se, no momento de entrar, em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação, através de um amigo invigilante. Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava, sem rebuços, da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Percebera o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se, a poucos passos da morte, a que se inclinaria condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontre em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria à condição de Senhor de vitória. Assim ocorre, porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos nesta lição, onde aqui podemos trazer para os nossos corações esta lição de grande valia. O título que Emmanuel colocou foi Na Vitória Real. Ou seja, uma vitória que seja real, que foi essa de Jesus. As palavras de Jesus, então, foram aqui utilizadas
quando ele disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." E foi anotada no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Começa então Emmanuel explicando: é importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus, quando asseverou perante os discípulos: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Então Emmanuel nos incita para que nós possamos enumerar estas circunstâncias difíceis em que Jesus passou quando ele esteve na Terra. E por esta razão, essas circunstâncias difíceis, que ele então disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Continua dizendo Emmanuel, ele era alguém que na conceituação do mundo não passava de vencido vulgar. E é verdade. Então, na conceituação do mundo daquela época, ele foi vencido, porque ele fez todo um trabalho, mas chegou no final, eles conseguiram matá-lo. Mas ele sabia, no momento de entrar em amarga solidão, ele sabia que ia entrar nessa solidão, que era esse processo que levou ele então a ser condenado e crucificado. Confessara que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Então ele confessou isto, não é, para os seus discípulos, que ele estava sendo compreendido, e estava bem claro mesmo, porque eram muitas pessoas que estavam contra ele. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade de informação através de um amigo invigilante. Então, foram diversas tentativas destes adversários, mas para que pudesse ali então acabar com aquela pequena comunidade que era os seus discípulos, eles utilizaram então de Judas para que pudessem então traí-lo. Dirigia-se aos companheiros anunciando que eles próprios seriam dispersos. Então, Jesus, mesmo antes de ser crucificado, ele falava para eles que eles seriam dispersos, naturalmente pelo medo, por todas as circunstâncias. Quer dizer, ele sabia disso e falava para os seus discípulos. Ele também falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Rebuços é uma palavra que significa fingimento. Ela vem de uma parte da capa que era utilizada antigamente, é aquela parte que cobriu o rosto. Então, é uma situação que hoje significa fingimento, até porque nós não usamos mais aquela capa, não é? Mas significa fingimento. Então ele falava sem fingimento, falava abertamente da flagelação de que seria vítima. Então realmente ele foi bem claro, razão pela qual todos os discípulos ficaram assustados. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Ele realmente estava sendo mal visto, porque ele realmente criou um reboliço ali diante de todo aquele povo.
não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Isso realmente aconteceu. Por quê? Ele tinha consciência que aquilo que ele falava, às vezes, era mal interpretado de forma conveniente. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Quantas vezes essas pessoas chegaram até a ele tentando confundi-lo, não é? Tentando criar um debate com ele através das Escrituras, principalmente as Escrituras antigas, que era Moisés, o Velho Testamento. E tentava fazer com que ele dissesse alguma coisa contra a velha Escritura, não é? Para que pudesse, então, ter um motivo para prendê-lo. Continua dizendo Emmanuel, percebera o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Então existia uma comunidade de religiosos na época que se confundia com o próprio poder, também político, e esta comunidade se viu ameaçada por Jesus, porque ele estava desmascarando todos, na verdade, e falava isso abertamente. Então esta comunidade de pessoas é que estava assambarcando o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Isto é, por dinheiro, não é? Para ter o poder, porque o poder estava relacionado com o dinheiro. Aliás, até hoje, não é? Poder dos homens. Continua dizendo Emmanuel, reconhecia-se a poucos passos da morte, a que se inclinaria condenado sem culpa. Olha que interessante. Então, talvez os seus discípulos não tivessem ali percebido isto. Mas ele não, ele percebia que no momento que fosse preso, ele seria condenado, ele seria morto. Então ele tinha essa percepção, porque ele sabia da gravidade do problema. Entretanto, diz Emmanuel, ele dizia, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejam que ele diz que ele venceu o mundo. E Emmanuel continua dizendo, quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Então aqui ele está trazendo para nós um alento extraordinário. Porque muitas vezes nós entramos em crise. Então quando nós entrarmos em crise, lembremos de Jesus. Porque ele passou tudo aquilo que passou e no final ainda disse, eu venci o mundo. Porque vencer o mundo não significa vencer no mundo. Vencer o mundo é vencer o seu trabalho. É vencer o que você passou no mundo. Não é? E não vencer as pessoas. É você ter feito um trabalho que contribuísse para o mundo. E o trabalho que ele fez para o mundo realmente não tem preço, não é? É um valor extraordinário. E Emmanuel ainda continua dizendo, subjugado seria o conquistador inesquecível. Então, quando ele foi subjugado ali, preso, levado junto com Barrabás, não é? Fazendo aquele teatro, porque aquilo foi um teatro, não é? Onde estavam poucos judeus lá embaixo,
onde Pilatos perguntou quem queria que soltasse. Só que as pessoas que estavam ali eram somente pessoas do lado do Sinédrio, isto é, do lado daqueles que queriam assassiná-lo. Por isto que pediu para soltar Barrabás. Então, continua dizendo, batido passaria à condição de senhor de vitória. Então ele foi batido, ele foi ali crucificado, mas ele passou à condição da vitória. Na conclusão, então, Emmanuel diz, assim ocorre, porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Aqui Emmanuel, então, nos explica a diferença de vencer o mundo e de vencer no mundo. Vencer no mundo é quando a pessoa está trabalhando em cima de superar as outras pessoas. Então ele estaria trabalhando para superar as outras pessoas, seja num cargo político, seja num cargo religioso, seja no cargo de ter mais posses financeiras, ser considerado um rico, um milionário, estar no primeiro ranking ali dos mais ricos da cidade, ou do seu estado, ou do seu país, ou do mundo, não é? Que esta lista muito é comentada. Então, vencer no mundo é isto, são as coisas do mundo, as coisas materiais. Isto chama-se vencer no mundo. Agora, vencer o mundo é o vencer o mundo em si mesmo. É ele ter conseguido passar para o mundo todo um conhecimento espiritual para um povo. Isto é vencer o mundo. E foi o que Jesus fez. Então, ele venceu o mundo dando tudo aquilo que ele podia dar, em pouco tempo, não é? E vencer o mundo, como Jesus, ocorreu com todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual. Por quê? Porque quando a pessoa vem ao mundo, como Jesus, como outros, Sai Baba, a maioria é incompreendido. Então sempre vai ter pessoas que estão querendo vencer no mundo para poder, então, aniquilar aquela criatura, aquele espírito de alta envergadura. E essas pessoas, esses construtores, sempre morrem, não é? Sem nenhum bem material. Ele é despojado da matéria. E é exatamente isto que ocorre. Só que todos eles estão na história. Jesus, Buda, Sai Baba, Madre Teresa e outros, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, todos estes espíritos estão na história do mundo. Todos eles. E todos aqueles que subjugaram Jesus, subjugaram Sai Baba, Chico Xavier, não é? Madre Teresa, todos eles que subjugaram, que na época deles eram pessoas ricas em dinheiro, ninguém sabe o nome. Não é assim? Ninguém sabe o nome. Porque eles venceram no mundo, naquela época, naquele momento. Não é? Uma lição maravilhosa que, para mim, eu estou a refletir sobre ela, sobre esses conceitos, e convido a você também a fazer essa reflexão.
Um grande abraço e até mais ver.